Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Física. Hoje iremos falar sobre duas novas grandezas físicas, que são o trabalho e a energia cinética. Iniciando pelo trabalho, nós podemos definir a grandeza trabalho como a capacidade de produzir energia. Logo, se eu falo que uma força executou um trabalho W, nós iremos utilizar a letra maiúscula W aqui para indicar trabalho. Se eu digo que uma força executou um trabalho W sobre um corpo, quero dizer então que ela aumentou essa energia deste corpo de um valor igual a W. Eu posso calcular o trabalho multiplicando a força pelo deslocamento que essa força produziu no corpo. Notem o seguinte, força é uma grandeza vetorial, né? Nós vimos ali que ela é representada por vetores. Da mesma forma, o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Dessa forma, nós estaremos fazendo a multiplicação de dois vetores, força e deslocamento, dando como resultado uma grandeza escalar, que é o trabalho. O trabalho, então, é definido somente por um módulo e uma unidade. Então, o trabalho vai ser o produto escalar da força pelo deslocamento, certo? Posso representar assim, ou se eu quero calcular o módulo aqui desse trabalho, né, eu vou multiplicar módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Que ângulo é este? O ângulo θ aqui vai ser o ângulo que a força faz com o deslocamento. Então, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, nesta figura, o ângulo θ vai ser todo este ângulo aqui, tá? Que é o mesmo que eu escrever produto escalar. Produto escalar, geralmente a multiplicação, o pontinho, ele é um pouquinho mais grosso, mais evidente. Aqui nós temos que o trabalho realizado por uma força constante é definido como o produto do deslocamento sofrido pelo corpo, vezes a componente da força na direção desse deslocamento. Se eu faço aqui a decomposição dessa minha força, eu tenho força em X. E ainda, se eu faço por trigonomia, essa força em X vai ser o módulo da força F vezes o cosseno do ângulo θ. Por isso que aqui eu também posso escrever, né? Produto do deslocamento sofrido pelo corpo, D, vezes a componente da força na direção do deslocamento. No exemplo anterior, nós estávamos falando de uma força constante. Então, toda vez que eu tenho uma força que ela é constante, ou seja, que ela não varia com o tempo, muito menos com a posição, eu posso encontrar o trabalho multiplicando a força ali pelo deslocamento. No entanto, quando eu tenho uma força variável, eu tenho que fazer algumas outras observações. Então, para uma análise inicial, vamos considerar o gráfico do trabalho versus o deslocamento para uma força constante, que atua na direção do deslocamento, assim como na figura anterior. Então, esse meu gráfico aqui é um gráfico onde eu tenho força, colocar a unidade em newtons, pelo deslocamento. Aqui eu tenho um deslocamento horizontal, vou chamar de x, que está em metros. Então, aqui nós temos os valores da força, 0, 20, 40, 60 e 80, e o deslocamento, 2, 2,6, 3,2 e 3,6. Talvez nem seja tão visível, eu vou escrever aqui. 3,6, 0, 20, 40, 60 e 80. Aqui no gráfico, nós podemos observar que, durante todo o deslocamento de 2 até 3,6, essa força se manteve constante, 40 newtons. Como foi definido anteriormente, eu posso multiplicar, então, a força pelo deslocamento para calcular o trabalho. Notem que
essa multiplicação corresponde também, numericamente, à área abaixo dessa curva. Então, aqui eu tenho um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes a altura. A base vai ser o deslocamento, 3,6 menos 2. Aqui é 3,8, na verdade. 3,8 menos 2 vezes a altura, que é 40. Então, aqui, o trabalho vai ser igual a 42 joules. Lembrando que trabalho é energia, né? Então, a unidade no Sistema Internacional de Trabalho é joules. Então, para não esquecermos, 1 joule é igual a 1 quilograma metro quadrado segundo ao quadrado, ou ainda vou ter Newton vezes metro, né? Essas são as nossas unidades que podemos encontrar aqui para o trabalho, certo? Então, se eu conheço o gráfico da força versus o deslocamento, para que eu encontre o trabalho realizado por essa força, basta que eu calcule a área abaixo desta curva. Realizando uma análise dimensional, quando está atuando sobre um corpo uma força variável que atua na direção do deslocamento, o gráfico da intensidade da força versus o deslocamento tem uma forma como da figura ao lado. Então, aqui, por exemplo, quero calcular o trabalho realizado por essa força, e essa força, ela não permaneceu constante como no exemplo anterior. Ela iniciou aqui um pouco menos de 20 e finalizou todo o deslocamento aqui na posição 3,8, aproximadamente aqui uns 65, 64 newtons. Quando nós temos uma forma geométrica conhecida, é fácil a gente encontrar a área, né? Mas aqui eu vou precisar calcular toda essa área abaixo dessa curva. Bom, não consigo aqui calcular como um triângulo, por exemplo, porque eu sei que aqui não é uma reta, né? Então, ele não tem esse comportamento linear. Não posso calcular utilizando a regra, a equação da área de um triângulo. Então, o trabalho executado por essa força é igual à área abaixo dessa curva. Basta agora sabermos como é que nós vamos calcular essa área. Uma vez que eu sei que o trabalho vai ser aqui força vezes o deslocamento, uma primeira aproximação que eu posso fazer aqui neste gráfico é separar ele em pequenos retângulos. Então, nessa região aqui, nesse meu primeiro retângulo, eu vou ter a minha força constante, multiplico pelo deslocamento. Da mesma forma, nesta segunda área. Tenho a força constante, multiplico pelo deslocamento e assim sucessivamente. Força constante vezes o deslocamento. Então, eu vou ter um trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3. Logo, o trabalho total vai ser aproximadamente a soma desses 3 trabalhos, tá? Então, a área abaixo da curva contínua seria aproximada pelo retângulo definido pela reta pontilhada, e a área total, que é equivalente ao trabalho, seria a soma dessas três áreas, desses 3 trabalhos. No entanto, eu teria ainda um trabalho aproximado, não seria um valor exato. Por quê? Porque eu estaria calculando esse valor a mais, este outro valor a mais, este outro valor aqui a mais, e em contrapartida eu não calcularia esse daqui, este outro aqui e este outro aqui. Então, eu tenho que arrumar algum método, alguma forma de me aproximar mais de um valor real. Algo que eu posso fazer para melhorar essa aproximação
é dividir em retângulos menores. Então, por exemplo, eu posso dividir aqui, logo em seguida aqui, logo em seguida aqui. E fazendo pequenas divisões, de forma que fique algo mais próximo da realidade, certo? Mesma coisa, nessa região, embora seja pequena, eu tenho força constante, multiplico pelo deslocamento, e assim sucessivamente. Então, eu posso dividir esses meus retângulos em pequenos elementos infinitesimais de deslocamento, que eu vou chamar de um dx, multiplicado por essa força, eu vou calcular, então, um elemento infinitesimal dw, ok? Logo, o trabalho total ao longo de todo o percurso considerado será a soma dos trabalhos de cada pequeno percurso. Então, eu vou dividir isso aqui em vários pequenos percursos, calculo o trabalho para aquele e faço a soma. Ou ainda posso escrever da seguinte forma: o trabalho é o somatório do dwi, né, onde esse i seria a quantidade de pedaços, quantidade de divisões que eu faço aqui nesta curva. Substituindo, né, por força vezes a força vezes esses elementos infinitesimais, então, o trabalho seria a soma de f de xi, que multiplica esse dxi, ok? A aproximação da curva pelos retângulos vai ficar tanto mais próxima do real, quanto mais divisões considerarmos. Então, quanto menor a divisão que eu tiver, mais próximo do real eu vou ter o valor do trabalho. E no limite em que o dx for muito pequeno, a aproximação será uma igualdade. Ou seja, eu vou escrever que o trabalho vai ser igual àquele somatório de forças vezes os elementos infinitesimais dxi, só que agora eu vou aplicar o limite, que esse ΔX, ele vai tender a zero, ele vai tender para um valor bem pequenininho, certo? Essa equação aqui é a própria definição de uma operação matemática, que é a integração. Então, claro que nós não vamos ter o trabalho de dividir em pedacinhos cada vez menores, calcular o trabalho e fazer a soma de um todo. Nós não precisamos fazer isso porque tem uma operação matemática que representa essa somatória, tá? E essa, então, é a operação de integração, de integral. Então, desse modo, o trabalho executado por uma força variável entre uma posição inicial e até uma posição final F será: trabalho é igual à integral de I até F de f dx. Então, essa é a definição do trabalho que nós vamos utilizar em Física 1, Física 2 e em outros conteúdos, certo? Lembrando que aqui eu fiz uma análise unidimensional, somente a força fazendo este deslocamento no sentido aqui, ou melhor dizendo, na direção do eixo X. Fazendo uma análise tridimensional, nós iremos considerar, então, uma força que depende aqui da minha posição R. Então, meu F de R aqui, que atua em um corpo de massa M, ao longo de uma trajetória que vai desde o ponto I, ponto inicial, até o ponto final, ponto F, tá? E essa, ao longo dessa curva aqui, a curva C. Nós já vimos, então, que o trabalho vai ser a integral da força em relação ao deslocamento, então, aqui eu vou somente colocar aqui as grandezas vetoriais, e também em função da minha posição R, então, o trabalho vai ser a integral por toda essa curva C, do F de R, dr. Então, onde a integração é considerada ao longo da trajetória usada pelo corpo. De modo geral, nós vimos, né, que a força, ela é considerada como, né, um
F de xi mais um FYJ mais um FZK, ok? Assim como esse deslocamento, esse vetor deslocamento aqui, ele também pode ser escrito em termos das suas componentes unitárias. Então, ele pode ser um I dx mais um J dy mais um K dz. Ou, né, trocando a ordem, dxi, dyj, dzk. Por que eu estou falando aqui de dr, dx, dy e dz? Primeiro, porque agora nós estamos tratando de um movimento no espaço, né? No meu espaço aqui, R, então, logo, se eu tenho variação desse espaço, eu tenho um deslocamento também aqui, R, tá? E isso daqui vai ser escrito em termos dos seus vetores unitários. O dr aqui está para indicar um elemento infinitesimal desse deslocamento, certo? Então, substituindo aqui, eu vou ter que o trabalho de I até F vai ser a integral, né, de I até F, desse F, dessa força que multiplica esse dr, então, eu vou ter a multiplicação deste termo por este termo aqui, perdão, este termo aqui. Logo, eu tenho como resposta F de x dx, F de y dy, mais um F de z dz, ok? Se eu tenho aqui essa multiplicação, né, eu posso fazer, então, se o trabalho dessa força, que depende agora de uma posição no espaço, eu posso separar a integral de I até F, de F de x, que depende de x, y, z, né? Dx, mais a integral de F de y, dy, mais a integral de F de z, dz. Todos fazendo a integração da posição inicial até a posição final. Então, sabendo como nós calculamos o trabalho, né, nós temos a equação geral ali do cálculo do trabalho, então, nós conseguimos agora aplicar este cálculo às nossas situações. E a primeira delas que nós vamos analisar é o trabalho executado por uma mola. Então, vamos analisar o movimento de um sistema composto por um bloco de massa M, esse bloco aqui, então, ele tem uma massa M e está sobre uma superfície horizontal, vamos considerar essa superfície sem atrito, e tem preso a si uma mola, tá? A outra extremidade da mola é fixa. Quando ela está num estado relaxado, ou seja, ela não está nem distendida nem comprimida, nós dizemos que a posição aqui é 0. Nesta situação, nesse estado relaxado aqui, um x igual a 0, ela não exerce, a mola não exerce força alguma sobre o bloco, tá? Diferente se eu comprimir ou distender essa mola. Então, por exemplo, se eu puxo essa mola aqui para a direita, para uma posição aqui x, essa mola, ela vai exercer uma força sobre o bloco no sentido de voltar para a sua posição de equilíbrio. E essa força nós já vimos que é a força elástica, dado pela lei de Hooke, né? Então, estiquei a mola, puxei aqui para uma posição x, a mola tenta puxar o bloco para sua posição inicial. Se eu tivesse comprimindo, a força, então, seria no sentido oposto, tá? No sentido de empurrar novamente para a sua posição inicial. Quando o bloco se desloca da posição relaxada ou de equilíbrio, a mola exerce sobre ele, então, essa força, que nós vamos dizer que é uma força restauradora, para que ele retorne sempre à sua posição de equilíbrio original. Quando o deslocamento é na parte positiva do eixo x,
a força restauradora aponta para o sentido negativo deste eixo, como eu mostrei na figura anterior. E quando o deslocamento se dá na parte negativa, no sentido de comprimir a mola, a força restauradora aponta para o sentido positivo desse eixo. Se o deslocamento do bloco é muito pequeno em comparação aqui à mola, nós podemos considerar que é o que é chamado de pequenas oscilações. E neste caso, podemos dizer que a força restauradora ela é proporcional ao deslocamento do bloco em relação à sua posição de equilíbrio. Essa aproximação é também conhecida como lei de Hooke. Nós já falamos sobre ela na videoaula sobre leis de Newton, né? E pode ser expressa do seguinte modo. Aqui eu coloquei então que a força, aqui só vou colocar um índice E, força elástica, vai ser igual ao K, que é uma constante de elasticidade, né? A constante elástica da mola, que multiplica esse deslocamento aqui, R, e por ser uma força restauradora, nós temos aqui esse sinal negativo. Então, se o meu deslocamento é no sentido positivo, a força vai ser uma força negativa. Se o meu deslocamento for no sentido negativo, menos com menos dá mais, a força vai estar no sentido positivo, ou seja, sempre oposta ao deslocamento. Então, conhecendo a força que está atuando sobre o bloco, ou conhecendo a força que a mola está exercendo sobre o bloco, nós podemos, então, calcular o trabalho executado por esta mola. Se o bloco se deslocou na parte positiva do eixo X, então, temos que o R vai ser um IX. Então, o meu vetor deslocamento vai ser um valor X, que é o deslocamento, vezes o vetor unitário I, que corresponde, né, à direção do eixo X. Então, aqui também módulo de x, i. E, portanto, a força aponta para o sentido negativo do eixo, conforme nós já definimos anteriormente, né? Essa força é sempre oposta ao deslocamento. Então, a força elástica vai ser igual a menos a constante elástica, vezes o módulo de x, e na direção aqui do vetor unitário, i. Logo, o trabalho realizado por essa mola para levar o corpo de uma posição inicial até uma posição final será aquela integral que nós vimos. Então, o trabalho da posição inicial até o final vai ser a integral desde I até F, de F dr, substituindo a força, então, pela lei de Hooke, menos Kr dr. Então, é essa integral que nós vamos ter que resolver para calcular o trabalho executado por uma mola. Para fazer isso, e como o deslocamento se dá no eixo X, conforme nós vimos aqui por essa equação, esse meu R vai ser I vezes X, e o dr, então, vai ser I vezes 1 dx, tá? Então, derivada de R vai ser igual a I vezes derivada de X, ou dx, tá? Dessa forma, nós podemos dizer que o R vezes o dr vai ser um IX vezes um I dx, que se eu tenho aqui I vezes I para o produto escalar, vai ser igual a 1, então, R dr eu vou trocar aqui nessa equação por X dx. Logo, o trabalho realizado pela mola será menos K, que multiplica a integral desde a posição inicial até a posição final de x dx, certo? Então, somente ajustei aqui para que a gente consiga resolver essa integral. Agora, essa integral aqui, ela é integral do tipo... Quem ainda não viu a parte de integração, pode tomar como exemplo, né? Assim como nós falamos a parte de derivação, eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês entendessem como que nós vamos fazer
essas operações matemáticas. Então, aqui eu vou ter, o meu tipo de integração vai ser da seguinte forma. Eu vou ter integral de um A que multiplica vou colocar de maneira genérica aqui, um U elevado a N, e essa integração aqui vai ser em função de du. Ou vocês podem encontrar aí um AX na N dx, um AY na N dy, AT na N dt, enfim, só uma nomenclatura. Então, a derivada de AU na N du vai ser A, que multiplica U na N mais 1, sobre N mais 1. É a nossa regrinha. Não tínhamos que a derivada de AU na N em relação a U era A vezes N, U na N menos 1, certo? Aqui nós temos o inverso da derivação, que é a integral. A vezes U na N mais 1 sobre N mais 1. Quando eu não tiver os meus limites de integração, eu preciso acrescentar um valor constante aqui. Agora, quando eu tenho meus limites de integração, eu substituo aqui na equação resultante, que é o nosso exemplo aqui. Então, vejam. Na integral, né, que se eu fosse substituir aqui, trabalho desde a posição inicial até a posição final, vai ser a integral de até f de menos k, que multiplica x, dx, certo? Fazendo a comparação aqui pela regra de integração, o meu a é menos k, o meu u é x e o meu n, como não tem nada, é igual a 1. Logo, isso daqui vai ficar menos k, que multiplica x na 1 mais 1, sobre 1 mais 1. Certo? Então, ficou aqui menos k, x ao quadrado, sobre 2, aplicando os limites de integração que vão desde o x inicial, aqui é um i, tá? X inicial até o x final. Como é que eu faço essa aplicação dos limites? Sempre o valor final menos o valor inicial. Então, eu vou substituir aqui menos k, que multiplica x final ao quadrado sobre 2, menos k, x inicial ao quadrado sobre 2. Que substituindo e colocando em evidência k sobre 2, menos k sobre 2, me fornece essa equação. Então, vocês não precisam se preocupar com todo esse passo a passo aqui da integração ou de resolver alguma outra integral. Nós já temos aqui a equação pronta para o trabalho executado por uma mola. Basta que, dependendo da situação, eu substitua os meus valores, certo? Então, rapidamente, vamos recapitular aqui. Se eu tenho um trabalho realizado por força constante, vou colocar aqui, trabalho realizado por força constante. Isso daqui vai ser módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Agora, se eu tenho uma força variável, esse trabalho vai ser calculado pela integral, desde I até F, de um F dr, tá? Se for unidimensional, a gente pode, né, se o deslocamento acontece somente no eixo x, pode ser integral de f, que depende de x, dx, um f dx, dx. E, por fim, a gente aprendeu aqui a força elástica, o trabalho realizado por uma mola, né, pela força elástica. Então, esse trabalho
vai ser igual menos a constante elástica da mola dividido por 2, que multiplica x final ao quadrado menos x inicial ao quadrado. Então, essas são as nossas equações para o cálculo do trabalho. Em termos de unidades de medidas, né, o trabalho ele é calculado em joule. Então, isso daqui é a unidade joule, que é 1 quilograma metro quadrado segundo ao quadrado. A unidade aqui da constante da mola, o K aqui, ele vai ter unidade Newton por metro, certo? Então, essas são as unidades que nós vamos ter aqui nas grandezas que estão envolvidas. Deslocamento é dado em metros, né? Tanto aqui quanto aqui. Ok? Dando continuidade a esta videoaula, nós iremos falar sobre a energia cinética. E essa energia cinética é a energia que está relacionada ao movimento do corpo. Então, define-se a energia cinética de uma partícula de massa m que viaja com uma velocidade v, ou que se desloca com essa velocidade v, como sendo 1/2 da massa vezes o módulo da velocidade aqui ao quadrado. Nós vamos ver que o trabalho realizado por uma força resultante, né, pela resultante de forças que atuam em um corpo, é igual à variação da energia cinética. Ou seja, todo o trabalho que é realizado naquele corpo vai ser para variar a energia cinética. Então, W é igual a ΔK, né? Lembrando que toda vez que eu tenho o delta na frente de uma grandeza física, tenho que substituir o seu valor final do valor inicial, tenho que subtrair o valor inicial do valor final. Essa equação aqui, ela sai do teorema trabalho e energia cinética, que eu irei apresentar para vocês agora. Então, o que diz o teorema do trabalho e energia cinética? Considere aqui uma partícula, essa partícula tem uma massa m que só está sob ação de uma força resultante aqui. E essa força resultante faz com que essa partícula se mova, né, e ganhe uma velocidade aqui, que eu vou chamar de v. Qual que é o trabalho, então, realizado por essa resultante de forças para deslocar essa partícula e também para que ela saia do repouso e tenha uma velocidade? Então, partimos aqui do pressuposto que não conhecemos como é que essa força ela se comporta. Então, vou colocar na integral, eu não sei se ela é constante ou se é variável, né? Então, o trabalho vai ser igual à integral de f de x dx. Então, né, considerando que também que esse movimento aqui vai ser um movimento na direção do eixo x, e essa força resultante da segunda lei de Newton seja massa vezes a aceleração, então, eu posso substituir aqui que essa integral vai ser a integral desde a posição inicial até a posição final da massa vezes a aceleração vezes 1 dx. Agora, eu não consigo resolver a equação da maneira que ela está escrita aqui, porque eu não sei como é que a aceleração ela se comporta em relação a x. A massa eu sei que é constante, no entanto, eu não sei nada sobre essa aceleração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui, massa, aceleração e dx, e vou reescrever utilizando alguns artifícios matemáticos para que eu encontre uma forma de resolver esta integral, certo? Então, vejam, massa vezes a aceleração vezes 1 dx, esta aceleração, utilizando os meus conhecimentos de cinemática, eu posso escrever de outra maneira. Eu posso descrever como um dv dt, porque a aceleração
é a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? Então, eu coloquei aqui, massa vezes dv sobre dt vezes 1 dx. Agora, eu posso usar de outro artifício matemático, eu posso multiplicar aqui por dt e dividir por dt. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu vou ter o seguinte, reagrupando os meus termos, eu vou ter massa vezes 1 dx sobre 1 dt, que multiplica aqui 1 dv sobre 1 dt vezes 1 dt. Por fim, posso cancelar esse dt e também utilizando dos meus conhecimentos de cinemática, eu sei que um dx dt, ou seja, a derivada da posição em relação ao tempo, isso daqui é igual à velocidade. Logo, essa expressão, ela pode ser escrita como massa vezes velocidade vezes 1 dv. Agora sim, né, se eu tenho essa igualdade aqui, eu posso resolver aquela integral. Vai ficar a integral desde a posição inicial até a posição final de mv dv, cai naquela regrinha que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Integral de a vezes u na n du é igual a a vezes u na n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante, caso não haja os limites de integração, mas aqui temos, né, inicial e final. Então, aqui vai ficar massa vezes a velocidade, né? Porque o meu A é m, o meu U é V e o meu N é igual a 1. Então, 1/2 de massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, massa V quadrado sobre 1 mais 1, que é 2. Aplicando os limites de integração, então, vou substituir primeiro pela velocidade final, depois subtrair aqui da velocidade inicial. Então, 1/2 de mv final ao quadrado menos 1/2 de mv inicial ao quadrado. No início aqui deste conteúdo sobre cinemática, eu falei para vocês que essa grandeza aqui, ela recebe o nome, ela significa a energia cinética daquele corpo. Então, se K, considerando que K é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, nós temos que esse trabalho aqui vai ser igual a K final menos o K inicial, ou seja, variação da energia cinética. Então, este daqui é o teorema trabalho energia cinética. Certo? Então, é isso. Lembrando que nossas aulas, elas seguem pelo ambiente virtual, e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e os exercícios também relativos à nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização, não esqueça de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!